nossos queridos irmãos aí que trabalham na Casa de Fabíola, o Wagner também, e todos os que participam do movimento espírita aí em Santa Luzia. Uma alegria muito grande poder estar com vocês aí neste momento para a gente estudar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, que nos são trazidos de uma forma tão clara pela espiritualidade superior, né? Hoje pediram para que a gente participasse, a gente traz aqui nossa humilde participação aqui nessa semana grandiosa, né? Sobre os estudos do nosso querido Allan Kardec, como que Allan Kardec via o aspecto da universalidade do pensamento espírita. Para que a gente possa dar início ao aspecto da universalidade do pensamento espírita, vamos entender bem como que está escrito, até em dicionários mesmo, a palavra universal, o que ela significa, para que a gente possa entender o que é o assunto que a gente vai colocar, essa universalidade, né? Universal, comum, relativo ou pertencente ao universo inteiro. Passível de ser exercido ou aproveitado por todas as pessoas. Universal também é que se ajusta ou se adapta a uma generalidade de situações ou necessidades de utilização ou funcionamento. Dentro da filosofia, a gente vê o universal assim: ideia geral, conceito, termo abrangente, aplicável a todos os indivíduos de uma mesma classe de seres vivos ou objetos. Já dentro do pensamento de Platão, ideia de caráter transcendente, ou seja, superior, né, sublime, acima dos limites normais, que origina, fundamenta e classifica toda a realidade imanente. Imanente é inerente, né, inseparável de uma característica de um ser, né? Ou seja, toda a realidade daquele ser, e sensível, pré-existente em relação aos seres materiais e às consciências humanas. Então, o que seria semelhante ao universal? Absoluto, cósmico, ecumênico, geral, se tratando do planeta Terra, global, mundial, total, iluminado, coisas que são opostas ao pensamento universal, especial, isolado, limitado, nacional, local, particular. Então, tudo que é fechado em apenas um grupo, ele é mais considerado uma coisa mais isolada, né, mais particular daquele grupo, e universal, uma coisa que tem em todo o planeta e em todo o universo, pensamento que abrange todo o universo. Bom, entendido isso, o pensamento religioso, ele foi regional e provinciano por muitos séculos. Aí a gente começa a entender aqui, a gente vai buscar trazer um conceito para que a gente entenda como que houve essa transformação para a ideia universal. Os povos, na Idade Antiga, eles tinham um distanciamento muito grande e as comunidades se desenvolviam com características muito particulares. Aí aconteceu um período que é chamado de Era Axial. Esse período aconteceu de 800 a.C. a 200 a.C. Esses 600 anos, de 800 a.C. até 200 a.C., é chamado pelos historiadores de Era Axial, né? E foi crucial para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Por que foi crucial? Olha só, um filósofo alemão chamado Karl Jaspers foi quem pensa que essa era axial, ela é, na verdade, a profunda linha divisória do ser humano antigo para o que a gente entende hoje do ser humano moderno. Por quê? Foi o fim do paralelismo. O que é o paralelismo? As culturas viviam distanciadas de forma paralela, cada uma se desenvolvendo sem contato uma com a outra, né? Entre as principais nações existia um grande paralelismo, e foi nessa era axial que, segundo o Karl Jaspers, né, e outros historiadores, e no caso ele filósofo, é que o ser humano, como a gente conheceu, nasceu. Foi nessa época. Mas por que teria acontecido nessa época? Olha só, segundo a escritora inglesa chamada Karen Armstrong, né, que é especialista em temas religiosos, ela acredita que no IV século e no III século antes de Cristo, que começaram essas aproximações
e que aconteceu uma coisa que é muito crucial para que houvesse essa quebra de paralelismo e aproximação dos povos. Seria o quê? Os povos se limitavam antigamente, como eram comunidades agrárias, né? Eram comunidades agrárias, eles se limitavam a praticar o quê? A plantar o suficiente para o consumo que satisfizesse as necessidades imediatas de cada povo. Porém, nesse quarto século até o terceiro século antes de Cristo, esses 2 séculos anteriores a Cristo, começou a aparecer nas grandes comunidades agrárias, né, nas grandes nações da época, começou a acontecer uma produção de excedentes agrícolas, que eles pudessem fazer comércio com outros povos. Através desses excedentes agrícolas, eles conseguiam ganhos extras, e com esses ganhos extras, eles faziam o desenvolvimento de grandes cidades, aconteceu nesse período axial. Cidades-estado, por exemplo, cidades-estados antigas na Grécia Antiga, Atenas, Tebas, né, Esparta. Né? O que é uma chamada cidade-estado? Cidade-estado é um conceito de uma cidade que ela é independente, ela tem um governo próprio, ela tem toda o que ela precisa de necessidade para se organizar própria, sem necessitar de um governo estadual ou de um governo federal. Né? Então, a gente vê na Alta Idade Média, por exemplo, na Península Itálica, né, a gente vê Veneza, que era uma grande cidade-estado, Gênova, Pisa, Florença, né, que os italianos chamam de Firenze. Né? Isso aí na Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, já depois de Cristo. Atualmente, a gente tem algumas cidades-estado também. Singapura, por exemplo, é uma cidade-estado. Hong Kong, Macau, né? E essas cidades, e também, além de cidades-estados, grandes impérios foram construídos nesse período que se chama de Era Axial, de 800 a 200 a.C., por causa dessa produção de excedentes agrícolas que eles comercializavam entre eles. Por exemplo, o Império Romano. O Império Romano, a história de Roma começa em abril de 723 a.C., que foi fundada a cidade de Roma. A cidade de Roma, quando ela foi fundada, ela era de governo monárquico, tinha rei e rainha e já tinha o exército. Ela vai crescer muito, expandir muito seus domínios. Em 590, ela muda de monarquia para República Romana. República Romana, sabe a figura de um cônsul, né? Por exemplo, na Idade Média, a gente vê naqueles reinados, né? Existiam alguns títulos de nobreza que eram concedidos a algumas pessoas, a proprietários de terras, a pessoas muito ricas e tal, marquês, duque, conde, cônsul, né? Esses títulos de nobreza, né? Então, tem a figura de um cônsul. Em 590 a.C., em Roma, eram 2 cônsules que coordenavam, e eles eram eleitos pelo povo. Isso foi a modificação que teve da monarquia para a chamada República Romana. A República Romana, então, eles eram eleitos para um mandato de 1 ano, os 2 cônsules, que ficavam administrando Roma e tudo que eles já dominavam naquele período. Né? Existia um grupo de homens, que eram os principais homens mais notáveis da cidade de Roma, né? E da Itália, que eram as pessoas que eram os principais pais das famílias patriciais, as principais famílias da pátria, né? Que constituíam as famílias mais antigas, né? E tradicionais da pátria. E eles eram um grupo que eles davam aconselhamento a esses cônsules, eles não eram eleitos, eram escolhidos pelo povo, faziam parte desse grupo, chamava-se Senado, que dá origem ao nome do nosso Senado na República atual, né? Os senadores são eleitos e tal. Esses senadores, eles aconselhavam esses cônsules que tinham um mandato de 1 ano, no outro ano tinha eleição e assim por diante. 63 anos antes de Cristo, a República Romana, na sua expansão, chegou onde hoje é Israel. Né, na Palestina Antiga, e já chegou dominando. Aconteceu naquela época uma grande diáspora. O que é uma diáspora? Diáspora é o seguinte: quando acontece algum motivo, assim, por alguma guerra, por exemplo, na Síria, a família do Bashar al-Assad, em luta contra a Jihad Islâmica, é um conflito tão grande que as famílias fogem da Síria, vêm parar no Brasil, vão parar na África,
vão parar em outros países, na Ásia, na Europa, fugindo da luta que está acontecendo lá. Essa fuga é chamada diáspora. Por exemplo, Nicolás Maduro, na Venezuela, com o atual governo, faz com que muitas pessoas fujam de lá, tentam entrar em Roraima, aqui no Brasil, fujam da Venezuela, que é um país que tem uma grande riqueza mineral, né, tem petróleo e tudo, mas que o atual governo faz com que aconteça uma miserabilidade tão grande que muitas pessoas estão fugindo de lá. Isso é uma diáspora. Quando a República Romana chega onde hoje é Israel, em 63 a.C., houve uma grande fuga de pessoas de lá também, que denominou-se também uma diáspora. Essa diáspora, quando ela aconteceu, por exemplo, a família de Paulo de Tarso foi parar lá na cidade de Tarso, que fica na Cilícia, uma região da Turquia, que era uma cidade muito desenvolvida. Imaginem vocês que no primeiro século da era cristã só existiam 3 universidades no mundo, uma em Roma, uma em Alexandria e outra em Tarso. Era uma cidade desenvolvida. E o pai do Paulo de Tarso, né, que na verdade era da família, de uma família, de uma tribo tradicional do povo judeu, né, a tribo dos Benjamim, né, que vieram desde daquela viagem 1500 anos antes de Cristo, que Moisés faz do Egito para as cidades canaítas, né, onde hoje é Israel. E já existia a tribo de Benjamim, uma tribo famosa, importante, tradicional do povo, né? E eles, quando eles fogem de lá, quando ele nasce o filho dele, ele põe o nome dele de Shaul, que seria Saul, mais aportuguesado, ou mais aportuguesado ainda, Saulo, foi o nome que ele deu, possivelmente porque o primeiro rei de Judá, que era Judéia e Idumeia, as 2 colônias no sul de Israel, né, as 2 tribos no sul de Israel, faziam o reino de Judá, capital Jerusalém, e tinham as 10 tribos, né, quando teve a cisma, a divisão das tribos de Israel, as que ficavam ao norte, que é chamado Reino de Israel, que a capital era Samaria, ou Samária para alguns. Então, o primeiro rei de Judá foi da tribo de Benjamim, chamava-se Shaul, Saul, ou Saulo, falando de uma forma mais portuguesa, né? Falando em português. Então, quando o pai do Saulo, depois vai usar o nome Paulo de Tarso, ele foge pela diáspora e vai para lá na cidade de Tarso, ele educou o filho, né, porque ele tinha dinheiro, ele era um comerciante inteligente, ele vendia tendas para as legiões do Império Romano, né, para os exércitos do Império Romano, acabou comprando cidadania romana, mas vivia lá. Mas fez com que o filho dele estudasse com Gamaliel, que era o principal professor de fariseu, que ensinava o judaísmo para as pessoas. Então, Saulo, né, que tinha também o nome batizado com o nome grego Paulus, né, ele foi ter com Gamaliel e aprendeu toda a tradição do povo judeu. Ele era também um fariseu, né? Então, até que, quando foi 27 a.C., a República Romana, que eles chegaram lá em 63 a.C., onde hoje é Israel, ela se transforma em Império Romano, né? Augusto César, o primeiro imperador, e acontece a partir de 28 a.C. até 180 depois de Cristo, que é chamado de Pax Romana. Foi quando aconteceu um grande período de paz, um grande período que não houve grandes batalhas, né? Que as pessoas que estavam dentro dos limites do Império Romano tinham muito medo dos bárbaros que ficavam fora dos limes, em latim, limites, né? Que tinham grandes muralhas, com medo de invasões e tal. Então, foram assim, 199 anos, 200 anos de paz, de tranquilidade, chamado Pax Romana, que começa com o Império, né? O início do Império, o primeiro imperador, Augusto César, e foi nesse período que Jesus ele nasce. Esse Augusto César era imperador na época que Jesus nasceu. Então, quando acontece a chegada do Cristo na Terra, estava um momento de tranquilidade, Pax Romana, né? Porém, existia uma grande fuga de pessoas que fugiram de Israel, né? E essas pessoas que fugiram de onde hoje é Israel, chamado diáspora, muitos foram para fora, inclusive Saulo, né? Depois vai virar Paulo de Tarso, como todo mundo conhece a história e tal. Mas voltando à ideia da era axial, o Império Romano, então, ele começa, né? A monarquia romana, República Romana, né? A monarquia começa em 723 a.C., dentro da era axial, que é de 800 a 200 a.C., vai até 590, que vira República Romana, de 590 até 27 a.C., vira Império Romano.
né? Império Romano do Ocidente, que vai cair lá em 476, quando fica só o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né? Bom, mas essas sociedades eram sociedades agrárias, que o poder não pertencia apenas ao rei ou ao cônsul, né, aos cônsules, ou ao imperador, não. Pertencia muito ao mercado. O mercado é que gerou grande evolução econômica e, consequentemente, evolução cultural e evolução social daqueles povos, né? E essa evolução social, pela aproximação gerada com o comércio internacional, né, gerou uma coisa curiosa, que, sabe aquela história que você mora numa casa, sua casa está bonitinha e tal, aí o vizinho vai e pinta a casa dele fica bonita, aí a gente pensa, né, a gente e a esposa, puxa vida, a casa do vizinho está tão bacana, né, aquele jardim bonito, né? Vamos pintar nossa casa também? Sabe aquela coisa de se comparar, não necessariamente com inveja, não, mas de pensar, puxa, ficou tão melhor ali, para o nosso bem-estar, vamos melhorar aqui também, né? Então, o que aconteceu? As comparações foram inevitáveis com a aproximação dos povos, né? E as pessoas adquiriram perspectivas mais amplas, né? Adquiriram horizontes muito mais extensos, e os velhos cultos que elas mantinham dentro dos seus países, dentro das suas aldeias, pareceram muito provincianos, quando eles começaram a conhecer outras culturas que tinham religiões e pensamentos transcendentais muito mais evoluídos, né? Então, houve uma grande modificação desses cultos, né? O lugar do divino, que era através de muitas deidades, né? De politeísmo, começou cada vez se transformando numa transcendência divina única, ou seja, um monoteísmo. Foi isso que começou a acontecer, uma das grandes modificações do período da era axial, quando houve essa aproximação dos povos e acabou o paralelismo, a mistura das culturas, né? Que o Karl Jaspers comenta, esse filósofo alemão, que nunca o ser humano voltou a ser como era, né? Que o ser humano moderno que a gente conhece hoje teria nascido nesse período aí, dessa aproximação riquíssima entre as pessoas, entre os povos, não só pelo aspecto do desenvolvimento econômico, mas pelo aspecto do desenvolvimento social, espiritual, cultural, né? Comparando-os com outros povos, né? Então, essa era axial, esse contato com os outros povos, gerou muita coisa no ser humano. Entre outras coisas, gerou uma consciência maior de si mesmo, né? Gerou a percepção de seus limites, né? Gerou um anseio a uma evolução pessoal. E é nessa busca pela salvação através da reflexão que começaram a aparecer pensadores e filósofos. E esses pensadores e filósofos que a gente vê surgindo a público, pela primeira vez aconteceu nessa época. Então, foi a primeira vez que aparecem pensadores e filósofos tentando pensar a vida do ponto de vista filosófico, ou seja, discutindo. Aí começaram a acontecer uma série de conflitos, uma série de choques e de rupturas, e gera o caos, que faz com que apareçam as grandes correntes do pensamento filosófico. Foi nessa época, então foi muito bom, né? Porque apareceram uma série de pensamentos sobre o modo de agir, sobre os costumes, sobre a maneira de ser, o que fazer, sobre a sua relação com a transcendência, com o próximo, consigo mesmo, né? Hoje, esse movimento que a gente está percebendo na internet, do aparecimento de uma série de filósofos extremamente importantes que estão ajudando o ser humano a pensar o pensamento sobre a vida atual, aconteceu nessa época, nesse período axial. Hoje a gente vê na internet, você vê lá, Mário Sérgio Cortella, Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filho, Jamila Ribeiro, um que é historiador, mas tem uma formação filosófica fantástica, que é o Leandro Carnal, entre muitos que estão hoje muito comuns, né, gerando pensamentos diversos discutindo a atualidade, o que é a nossa vida nesse mundo, que segundo Sigmund Freud é chamado de tempos líquidos, né? As coisas estão extremamente se modificam com grande facilidade, né? Inclusive, a gente até indica muito a leitura desse livro aqui, ó, 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Esse livro aqui é um livro interessante para as pessoas 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, Zygmunt Bauman. Tempos Líquidos, Amor Líquido, são muitos livros, ele fez cerca de 40 livros, ele desencarnou recentemente agora, em 2018, se não me engano. Mas, então, esses vários pensamentos que surgiram com a aproximação por causa do comércio, no período axial, fez com que o ser humano modificasse a sua visão transcendental, né? Então, parou daquela coisa assim, local,
nacional, limitada, para uma coisa mais universal. Então, essa ideia universal que a gente vai ver do pensamento do Espiritismo, ela nasce nesse período, com a aproximação dos povos e a comparação com culturas mais evoluídas e tal, né? Então, muitas cidades grandiosas, cidades impérios foram desenvolvidos nesse período, né? Porque eles faziam a produção de excedentes agrícolas, o comércio, a aproximação e desenvolvimento de outros pensamentos e busca de uma salvação através da reflexão, através da fé e tal. Foi quando muitas pessoas pensaram também na necessidade dos mais necessitados. Foi nesse período que começou a acontecer também a ideia do pensamento da caridade como uma coisa importante de auxiliar pessoas mais necessitadas. Isso nunca houvesse antes de ver que a caridade, a bondade humana existe há muito tempo, mas isso passou a ser uma... E engraçado que aconteceu ao mesmo tempo, olha só que interessante, na China, na Índia, no Mediterrâneo e nos países do Ocidente. Foi um movimento que aconteceu tudo ao mesmo tempo, por isso é estudado hoje como essa era axial, 800 a.C. até 200 a.C. Pois bem, mas quando a gente começa a perceber esse movimento já, mas olhando por um caráter mais cristão, a gente começa a entender que tudo parte de um grande plano, um plano espiritual, um plano divino, para que a gente possa o planeta Terra funcionar como um núcleo de uma grande casa de evolução espiritual. A gente sabe que muitas coisas, na verdade, elas vão sendo reveladas no passar do tempo com a evolução da humanidade. Pois bem, da mesma maneira que você tem um tipo de didática para com o seu filho, quando ele é bem pequenininho, está na primeira infância, do 0 aos 7 anos, você já muda o jeito de conversar de 7 aos 14, dos 14 para frente é uma outra forma de conversa com seu filho, com a sua filha, com seu neto, seu sobrinho, seu tutelado. A gente sabe que a forma de didática, a forma de se expressar, ela vai mudando de acordo com a evolução de quem está ali na sua tutela. A gente repara também que Deus, no grande projeto que é o planeta Terra, ele tem um nível de didática que vai se modificando com o passar da evolução humana. Allan Kardec, na questão 115 de O Livro dos Espíritos, ele perguntou se uns foram criados bons e outros foram criados ruins. E essa resposta é uma resposta muito conhecida para todos nós que estamos estudando a doutrina espírita já há muito tempo, que não, todos foram criados simples e ignorantes. Deus deu a cada um uma missão para que ele pudesse evoluir, né, se aproximar de Deus e conhecer a verdade, e que vai trazer a felicidade para a gente. A resposta é longa, mas em suma seria isso. Bom, então todos nós nascemos simples e ignorantes, passamos pelos períodos de diversas reencarnações, a gente vai deixar de ser ignorante para evoluir o conhecimento, o saber, a ciência, o intelecto, a cultura, né? E vai deixar de ser simples para evoluir os sentimentos, o amor, a ética, a moral, as virtudes, né? E, entendendo que o pensamento de ética e o pensamento de moral são dois conceitos filosóficos muito aproximados, mas ética vem de ethos, do grego, e moral vem de mores, do latim. Um é usos e costumes, outro é característica, essência, que você é realmente, né? Então, por exemplo, a moral é uma coisa que vai modificando com a evolução social. A ética, não. A necessidade da prática do bem é uma coisa que ela é perene, né? Agora, a outra vai modificando, né? Por exemplo, os meus pais já são desencarnados. Minha mãe desencarnou em 2012, com 85 anos de idade, e meu pai, ano passado, com 93 anos de idade. O papai ele comentava que a primeira moça que andou na década de, se não me engano, 50 ou 60, de calça comprida na Praça 7, em Belo Horizonte, foi presa por atentado ao pudor. Então, você vê como é que os usos e costumes mudam, né? As mulheres tinham de andar de vestidos, de saia, andou de calça comprida, era muito, muito sensual para a época e tal, um absurdo e tal. Hoje, infelizmente, a sensualidade evoluiu a tal ponto que já passou de liberdade para libertinagem. A gente vê que pessoas no carnaval, às vezes, desfilam não com roupas, vestidas com tinta e com tapa-sexo, achando que isso é uma grande evolução, e necessariamente não, uma superexposição sexista do corpo feminino e masculino, né? Mas vejamos, os usos e costumes vão mudando. Agora, por exemplo, na época que Jesus nasceu, era uso e costume um indivíduo casar com uma moça virgem, né? O caso de José desposou Maria, ela era uma adolescente.
né? Ele não tinha tido relação sexual com ela porque ela era uma menina jovem, uma menina novinha. Ela teve Jesus de 12 para 13 anos de idade. Ela teve Jesus na adolescência, né? Então, a gente entende que ele não tinha tido relação sexual com ela, mas ela apareceu grávida. O que era comum, uso e costume na época? Ela poderia ser apedrejada. Eles levavam ela para fora da cidade, enterravam até a metade assim, do corpo, assim, até perto da barriga, e jogavam pedra até a pessoa morrer, chamada lapidação. Infelizmente, em algumas partes do mundo, até hoje existe essa penalização que é combatida pela organização da ONU, é combatida pelos órgãos de defesa dos direitos humanos. Mas, infelizmente, você vê vídeos na internet até hoje de lapidação, onde mulheres são colocadas dentro de sacos de linhagem fechadas e vão jogando pedra até a pessoa morrer. É uma coisa terrível, né? Uma penalização. Assim, a nossa justiça tão falha, né? Uma pena irrevogável, uma pena de morte, uma pena que não cabe com o cristianismo, né? Quem é cristão não tem pena de morte, né? Imagina, como é que você vai ser a favor da pena de morte se o próprio Cristo sofreu a pena de morte? Como é que você pode ser a favor de tortura se o próprio Cristo foi torturado, né? Então, seria como se a gente esquecesse o que aconteceu com Jesus Cristo. Mas a gente percebe que o grande plano existencial nosso, ele passa por um enorme caminho evolutivo, que a gente vai evoluindo os nossos usos e costumes e até adquirir a ética, que ela vai muito acima de usos e costumes. Veja que José, ele era ético, né? Na Bíblia ele é colocado como justo. José, quando descobriu que Maria estava grávida, pela mores, moral, usos e costumes da época, ela poderia ser apedrejada, mas na Bíblia fala, mas ele sendo justo, preferiu deixá-la à noite. Aí um anjo aparece em sonho e fala, José, filho de Davi, não temos em receber Maria como sua esposa, porque o que há nela é do Espírito Santo. Ela terá um filho que se chamará Jesus, que será o Salvador. A palavra Jesus, eu não sei se todo mundo tem essa consciência, ela significa salvação. A palavra Yeshua significa salvação, né? Bom, mas o grande projeto do Cristo, que a gente vê na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39, é da vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu. O grande projeto do Cristo é um projeto salvacionista, mas não o que vai fazer o nosso trabalho, né? Ele vai fazer o nosso para casa próprio, né? Não vou ficar assim, Cordeiro de Deus, que tem de piedade do mundo, tem de piedade de nós, como se fosse carregar os nossos trabalhos, nossos, né? Jesus aí falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele falou que ele é o carrinho que vai levar as coisas para a gente. Ele não vai ser que ele vai fazer o trabalho para a gente, né? Não é bem isso, não. É uma evolução pessoal. Apesar que algumas linhas espirituais que seguem o cristianismo acreditam do ponto de vista da fé. Aquele que tem fé, ele já está salvo pela fé. Ele não tem como fazer nada para ser ou não ser salvo, né? E já dentro do pensamento filosófico espírita, não, a cada um segundo suas obras, né? É a questão que a gente chama lei de causa e efeito, né? Ou seja, de acordo com o seu merecimento. Segundo o pensamento espírita, o pensamento filosófico espírita, do ponto de vista cristão, a cada um segundo suas obras, a cada um segundo o que você fez, né, para merecer, né? Então, as duas grandes coisas que Deus nos dá, que é extremamente importante, seria o quê? A vida, que é um valor inestimável, e o tempo. E através da sua vida e do seu tempo, com a utilização do seu livre-arbítrio, você constrói coisas fantásticas, como pode acontecer, fazer coisas horríveis, né? Grandes assassinatos, grandes genocídios foram produzidos com o livre-arbítrio. A vida de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, usando o tempo, usando o livre-arbítrio desse. Mas também, por outro lado, grandes obras caritativas, grandes trabalhos de amor e de fraternidade, de caridade no mundo, né? Grandes obras artísticas, né? Grandes obras filosóficas foram construídas também usando a vida de quem estava fazendo, de um grupo, e usando o tempo. Então, as duas grandes coisas que Deus nos dá para que a gente possa manifestar o nosso livre-arbítrio são a vida e o tempo. Qualquer outra coisa, pode ter certeza absoluta do que a gente vai falar. Deus não nos dá, Deus nos paga. Deus, me dê paz. Ele pode dizer para você assim, quem sou eu para falar em nome de Deus, mas é um pensamento, tá, gente? Construa a sua paz. Deus, me dê amigos. Conquiste os seus amigos. Então, Deus te paga de acordo com o que você faz, ou nessa vida ou em vida futura.
né? Os sofrimentos que a gente tem hoje, por exemplo, se a gente é pessoa do bem, praticante do bem, seguidor das leis e tal, os sofrimentos que a gente tem hoje, por exemplo, muitas vezes que não são frutos desta vida, vêm de outras vidas passadas. Por isso que existe dentro do Espiritismo um assunto, aflições causadas por causas atuais e causas anteriores. Causas atuais e anteriores das aflições, que são estudadas no Espiritismo, né? Então, a gente entende que nós somos um espírito em evolução através de muitas reencarnações e que nós precisamos entender que nós construímos a nossa evolução. Nós construímos o nosso bem por merecimento, por prática do bem. Você só é cristão se você pratica o cristianismo. E lembre o que está escrito em Mateus, capítulo 25, no Novo Testamento, na Bíblia. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Ainda mais num dia quente deste primavera, né? Eu estava nu e me vestiste. Estava preso, me vistaste. Estava acamado, foste ver. Cheguei sem ter onde ficar aí, nos forasteiros. Tu me deste acolhida. Mas, Jesus, quando é que a gente fez isso para você? Eu não lembro esse momento, essa situação. Aí Jesus fala, quando você fizeste esses pequenininhos, é a mim mesmo que fizeste. Então, não dá para a gente não ser cristão e pular essa instância, né? Que é tão importante dentro do Espiritismo, que não há salvação fora da caridade. A salvação espiritual, ela não vem necessariamente através só do conhecimento. A gente vê que os grandes conhecedores da época do Cristo, as pessoas que eram alfabetizadas, que não só alfabetizadas, estudavam as leis, e não só estudavam, mas eram doutores nas leis. Jesus, quando vai comentar sobre eles, que eram pessoas que tinham muito conhecimento, muita inteligência, cultura, intelecto, ou seja, uma das asas da evolução, né? A asa do conhecimento, saber, cultura, intelecto, deixar de ser ignorante para desenvolver isso. E tem a outra asa, que é a asa dos sentimentos, a asa do amor, deixar de ser simples para desenvolver o amor, virtude, ética, moral, né? As virtudes. Então, muitos que às vezes não têm essa asa evoluída e têm a outra muito evoluída, são extremamente perigosos. Muito conhecimento sem amor, né, muito conhecimento sem sentimento, é perigosíssimo. A asa do sentimento muito grande, a asa do conhecimento pequena, gera crimes passionais, gera uma série de problemas que a pessoa faz por amor, por paixão, sem conhecimento, ou senão de atitudes que as pessoas tomam, até dentro de uma pandemia como essa, de relativizar as coisas porque acha que acabou, porque, não, já passou, já estou bem, não aconteceu nada comigo, ninguém da minha família, não conheço ninguém que pegou, isso não aconteceu nada, não. Sabe essas coisas de muita questão, assim, muita paixão e pouca razão, né? Então, a gente percebe esse tipo de relativismos, né, que a gente está vivendo hoje, né, de pessoas que estão vivenciando hoje, fazendo uma vivência de quase tudo, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a religião também, a pessoa está customizando, a pessoa está fazendo de uma forma unitarista, como ela acha, como ela pensa, como ela sente, e não como um grupo pensa. Existe uma grande individualização de atitudes de acordo com o pensamento unitarista, né? Que é uma característica do nosso povo. Então, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de crítica, não, só observando a característica da atuação das pessoas. Mas voltando, então Cristo, ele fazia um grande trabalho didático, mas ele não vinha fazer o nosso trabalho. Ele vinha para nós, como o próprio Marcos fala no seu livro, na Bíblia, no Evangelho de Marcos, ele vinha para nós como um professor, um mestre, sempre falava através de parábolas. Aqueles grandes conhecedores da época, os escribas, os fariseus, Jesus os coloca como raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, lobos em pele de ovelha. Vocês escutam o que eles estão falando, porque eles estão sentados no trono de Moisés, eles sabem o que eles estão falando, são estudiosos, mas não agem na sua vida como eles agem, porque se eles virem você praticando um erro desse tamanhozinho, eles vão colocar um fardo pesado nas suas costas. Mas eles mesmo querem encostar na lei nem com o dedo. Se você der um errinho pequenininho, eles veem um cisco que está no seu olho, mas não vê a trave que está no olho deles, né? Então, raça de víboras, sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Sepultura pintada de cal, toda branquinha por fora, mas cheia de morte por dentro, cheia de imundície, né? Ossos podres, né? Corpo em putrefação. Então, sem vida. Então, é isso que Jesus chama aquelas pessoas que tinham muito conhecimento, cultura, intelecto, saber, ciência, e tinha pouca evolução moral,
são pessoas perigosas, né? E que a gente não pode se tornar um desses modernos fariseus, não importa o nível, que tenha bastante conhecimento sobre o espiritismo, sobre o cristianismo, e não faça com que aquilo se transforme em caridade, em prática do bem e do amor, né? Mas o grande projeto do Cristo, né, eu não estou aqui para perder nenhum, né, o projeto do Bom Pastor, ele fala sobre, hoje a gente estuda dentro do Espiritismo, sobre grandes fases desse projeto, que a gente chama de 3 revelações, né? As 3 revelações seriam Moisés, Jesus e o Espírito da Verdade, que alguns espíritas chamam o próprio Espiritismo. Nós preferimos dizer o Espírito da Verdade. Então, Moisés, ele vive 1.500 anos antes de Cristo. Lembrem que 1.430 anos antes de Cristo, 70 pessoas saíram das cidades canaítas, Abrão saiu de Ur, foram tentar a vida no Egito, viveram 430 anos lá, esse pessoal. Como eles passaram lá para o Egito e voltaram, a palavra passar em hebraico é ivri, por isso são chamados de hebreus, aportuguesando hebreus, tá? São aqueles que passaram e voltaram. Então, eles voltam 1.500 anos antes de Cristo, com Moisés, 40 anos de viagem entre o Egito e onde hoje é Israel. 40 anos de viagem hoje que você faz de 12 horas de carro. Aqui no Brasil, por exemplo, 12 horas de carro seria, vamos supor, de Belo Horizonte até Salvador, 1.000 quilômetros, ou até Porto Alegre, 1.100 quilômetros. Você sai 8 da noite, você chega lá no outro dia 8 da manhã. Você sai meio-dia, você chega meia-noite, 12 horas. Você não vai sair daqui andando daqui a Salvador ou daqui a Porto Alegre, vai chegar a 40 anos de viagem, não. Por que naquela época eles demoraram 40 anos, hoje de carro, lá, aquele percurso que Moisés fez, dura 12 horas? Porque era um grupo enorme de pessoas. O primeiro recenseamento que tem na Bíblia, chamado o livro de Números, né, que a Bíblia, na parte antiga, os 5 primeiros livros de Moisés, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Números é um recenseamento que conta as pessoas que estavam naquela viagem. Só homens acima de 20 anos, aptos à guerra, ou seja, soldados, eram 603.550 homens. Se você pensar que aquelas famílias eram em grupo, normalmente, que um homem tinha 2, 3 esposas, e tinha às vezes vários filhos com cada uma delas, só para você pensar, assim, a família de Josué, por exemplo, na Bíblia, tinha 66 elementos. Então, eram famílias grandes, né? E aqueles grupos, né? Lembra de Gênesis 1, versículo 28, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, eles tinham grupos enormes, né? Viviam juntos, em clãs, né? Esses grupos em viagem, somando esses 603.550 homens, soldados, mais mulheres, crianças, idosos, doentes, de uma turba de gente que saiu do Egito com eles, os hebreus, tentando a vida, voltando com Moisés capitaneando aquele povo, eram quase 2 milhões de pessoas. Imagine que a população atual de Belo Horizonte é de aproximadamente 2,5 milhões. A grande BH, que são mais 34 municípios, são 5 milhões, mas Belo Horizonte é a cidade. Então, quase que uma população de Belo Horizonte, 1.500 anos antes de Cristo, andando naqueles terrenos lá inóspitos, secos, né? Imagina, no deserto. E aí tem toda a história deles naquele êxodo, aquela viagem que eles fizeram, né? Então, Moisés recebe os 10 mandamentos, que é a parte divina da missão dele. Ele tinha 3 partes. Uma, falar que tinha um Deus apenas, o monoteísmo, passar essa transcendência da idade. Você vê que isso acontece 1.500 anos de Cristo, antes da era axial, que vai acontecer isso futuramente, né? E que a era axial é de 800 a 200 anos de Cristo. Quando acontece essa aproximação, vêm outros povos. Então, quando isso acontece, eles vão ver povos monoteístas que começam com o trabalho de Moisés, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo, que começa nesse trabalho aí dessa ideia do povo hebreu, a existência de um Deus só. O primeiro dos 10 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para eles imagem de escultura, de nada que exista sobre a terra, no céu, na terra ou nas águas, e não lhes prestará culto. Eu sou Deus zeloso, que puno a iniquidade, né, o erro dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que não me seguem, mas que cuidam até 1000 gerações daqueles que me seguem. Primeiro mandamento, né? Depois, não usar o nome de Deus em vão. Não se esqueça do dia de sábado. Honrar seu pai e sua mãe para que Deus te dê longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matar, não roubar, não cometer adultério.
não prestar falso testemunho, não desejar a casa do próximo, e nem a mulher, nem o servo, a serva, o boi, o jumento, e nada do que seja dele. Esses 10 mandamentos é a parte da lei civil de Moisés, ou seja, dando limite, justiça, o que não se pode fazer. E ainda tem o Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, que é um código de leis, são 613 leis, que vêm com um tipo de domínio, não a lei igual a gente tem aqui no Brasil, que a gente busca construir a nossa democracia, demos, povo, cracia, governo, né? Que o povo elege os seus mandatários através do voto direto no município, no estado ou no país, né? Não, lá não, era um governo teocrático. O que é teo? Teo em grego, T-H-E-O, é Deus. Por exemplo, quem estuda sobre Deus, tudo é teologia. Quem não aceita a existência de Deus, tem aquele A de negação na frente, como tem normal é normal, é ateu, né? Então, o presente de Deus, teófilo, Teodoro, amigo de Deus, Teófilo, né? Então, Teo. Aí, quando a gente pega os 5 livros de Moisés, o Pentateuco de Moisés, no Teo, então, esse governo que Moisés tem sobre essas pessoas é porque ele entrava numa tenda chamada Tenda da Congregação, entrava em contato com Yahvé, que era o guia espiritual deles, mas que era o próprio Deus de Israel na cabeça daquele povo. Então, era um governo teocrático. Essas 613 leis, que depois Jesus modificou muitas delas, eram leis para aquele povo naquele período. Justiça. Tal. Mas no livro de Deuteronômio, o último livro, essa palavra Deuteronômio significa segundo discurso, no livro de Deuteronômio tem o que a gente chama de... que também no capítulo 5 repete os 10 mandamentos, tem Êxodo do capítulo 20, segundo livro, e Deuteronômio, quinto livro. No livro capítulo 18, versículo 18 do Deuteronômio, a primeira revelação que é Moisés, falando sobre a justiça, falando o que não pode fazer, certo, errado e tal, que é uma declaração de direito, ou seja, universal, já tem a caráter de universalidade. Os 10 mandamentos são base de todos os sistemas de justiça do mundo, gente, de países que são cristãos ou não. É interessante, né? Não matar, não roubar, não cometer adultério, não desejar as coisas do próximo, não prestar falso testemunho. Essas leis são leis gerais, universais, né? Apesar de, mesmo em lugares que são laicos, que o governo não tem nada a ver com religião. Agora, olha só, o capítulo, pega na Bíblia, Deuteronômio 18, 18, você vai ver o Yahvé conversando com Moisés. Moisés, eu retirarei do meio do povo, lá no futuro, né? Eu retirarei do meio do povo um outro profeta semelhante a você. Eu colocarei a minha palavra na boca dele. Por isso que Jesus é chamado de o verbo na Bíblia, tá, gente? E ele vai dizer tudo que eu ordenar. Se você dá um pulo imediatamente de Deuteronômio 18, 18 para João, capítulo 1, o Evangelho de João, o quarto evangelho da Bíblia, evangelho espiritual, transcendental, né? São os evangelhos canônicos, né? Cânon significa regra, lei, os 4 evangelhos escolhidos, né, para entrar no Novo Testamento, que tinha muitos outros livros, né, que foram escritos, né? Os 3 primeiros fazem uma síntese ótica da vida de Jesus, chamado de evangelhos sinóticos, que fazem um resumão da vida de Jesus. O primeiro que foi escrito foi o livro de Marcos, né? E Mateus e Lucas foram depois, e João foi o último. João é o único apóstolo, que existe uma discussão se foi Mateus mesmo que escreveu o evangelho de Mateus. Tem gente que acha que é uma comunidade, tem gente que acha que é o próprio Mateus, tem uma discussão. Mas João não, foi aquele apóstolo, o único que estava lá debaixo da cruz, que Jesus pediu para que ele cuidasse da mãe dele, mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe, para que ele cuidasse da mãe dele, né? Os outros apóstolos, os outros 10 tinham evadido, a gente fala 10 porque Judas Iscariote já tinha cometido suicídio. Os outros 10 fugiram amedrontados, né? Então, no Evangelho de João, no Evangelho transcendental, que fala de coisas que esses outros 3 aqui não falam. Se você pega lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Isso gera uma confusão danada, porque depois, no concílio de Constantinopla, o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o imperador do Império Romano mandou falar que Jesus era Deus, e tem muita gente que está dentro do cristianismo achando que ele é Deus até hoje. Mas o próprio Jesus não falava que ele era Deus. No livro de Deuteronômio fala que eu enviarei, né, um profeta. Jesus chega e fala, não, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus, eu falo que o Pai me enviou. Os cristãos dos 300 primeiros anos, Jesus é o filho de Deus. Quando a gente pega Jesus fazendo uma oração em João 17, fazendo oração pelos cristãos, ele fala, Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, por exemplo, nós atualmente. Para que todos sejam um em nós, como eu sou em ti, tu é em mim, para que todos sejam essa unidade cristã.
unidade de sentimentos, pensamentos, valores, que o Cristo tem pela sua evolução espiritual com Deus, para que um dia todos nós sejamos uniformes nisso daí, que a gente tenha essa comunhão, né, desse pensamento cristão, para que todos sejam um em nós, como eu sou em ti. Então, essa que é a unidade do Cristo com Deus. Mas foi um espírito, Jesus Cristo, foi como nós, atualmente, só que ele é muito mais antigo, muito mais evoluído que todos nós. É um espírito antigo, um avatar do universo. Um espírito de altíssimo nível, um espírito puro, né? Como nosso irmão, na sua oração, comentou, que o espírito puro que pisou aqui na Terra. Né? Então, repare que Jesus, ele vai dizer o seguinte: ele vem com a missão de falar sobre o amor. Né? Moisés fala sobre a justiça, mas quando Jesus vem, que está escrito em João 1:1, ele vai confeccionar esse planeta aqui, antes do planeta não existia, né? Fala assim, no princípio era o verbo, ou seja, já existia antes do planeta existir. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, essa comunhão. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A gente pula lá no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É muito interessante, né? Porque as outras deidades das outras religiões, elas existem no pensamento, né? Os deuses da mitologia grega, da mitologia, de outras mitologias da Etiópia, de outros locais e tal, da mitologia romana, que era baseada na mitologia grega. Zeus é Júpiter, Dionísio é Bacchus, os deuses, mesmos deuses com nomes diferentes, Poseidon, Netuno. Então, toda a Poseidon, né? E toda essa visão é interessante, que o Cristo se fez carne. Isso aí gera uma confusão na história das religiões que é impressionante. Né? E se fez carne e habitou entre nós. Mas ele tinha, quando ele veio falar que a matéria dele, que de Moisés era a justiça, dele era amor, ele tinha a necessidade de falar de um caráter de universalidade também. Como Moisés, o caráter da justiça era de universalidade, o pensamento do Cristo, falar sobre o amor, era um caráter de universalidade. Os saduceus chegaram para Jesus e perguntaram quais são os maiores mandamentos das leis. Já que você está falando e tudo, você entende as leis, quais são os maiores mandamentos da lei? E ele fala um que está em Deuteronômio e outro que está em Levítico. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu conhecimento, de todo o teu sentimento, de todo o teu ser, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, se a gente pensar numa escada de 3 degraus, você ama você mesmo. E depois você ama o próximo como você ama você mesmo. Você tem que ter você como parâmetro, como comparação. E amar a Deus de todo o seu entendimento. Dentro do Espiritismo é muito comum falar assim, acima de todas as coisas. Não está escrito assim na Bíblia, não. Na Bíblia está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de todo o seu ser, né? E de todas as suas forças, que aparecem em Lucas, assim, esse pedacinho. Então, aí a gente começa a perceber que Jesus vem falar de amor. Amai-vos uns aos outros. De que jeito, Jesus? Amai-vos como eu vos amei. Os meus discípulos, a palavra discípulo, gente, significa não só os 12 apóstolos, não. Discípulo é todo mundo que seguia Jesus. A palavra discípulo significa aluno. Você vê que até hoje, né, você vai fazer faculdade, no curso superior, as matérias, elas não são chamadas de matérias, são chamadas de disciplinas. Então, todo aquele que segue com disciplina uma professora, um professor, é um discípulo daquela matéria. Se nós somos discípulos da matéria cristianismo, nós somos discípulos modernos de Jesus. Mas entre os discípulos tinham 12 que eram chamados de apóstolos, que eram aqueles que foram escolhidos para continuar a pregar o cristianismo depois que Jesus voltasse ao plano espiritual. Então, vejamos, a gente tem aqui Jesus ensinando a amar a Deus de toda a sua completude, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, você tem que se amar para amar o próximo como a ti mesmo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei, e o mais difícil de todos qualquer, amai os vossos inimigos, que é completamente diferente de amar um amigo, amar o próximo, amar a Deus, amar as pessoas, né? O amor ágape, o amor fraternal, né? Frater, em latim é igual, né? Vê que em italiano o irmão é fratello. Amar o próximo como você mesmo. Então, o amor próprio, o amor ao país, o amor pátrio, né? O amor entre o homem e a mulher, ou entre parceiros, o amor eros, que tem o aspecto físico também, né? O amor de várias formas de amor, né? Ele veio falar sobre o amor.
E o amor ao inimigo é diferente, que é você não desejar mal para a pessoa que te fez algum tipo de mal, ou te deseja mal, ou fala mal de você. Não falar mal dela, esse é o amor ao inimigo. Se ela ter um sucesso na vida, não desejar, tomara que tropece lá. Não, sabe, é desejar o bem, mesmo que a pessoa seja desequilibrada, a sua relação com ela seja desequilibrada. O amor ao inimigo é um amor que você não deseja a ele nada de ruim. Se ele vem pedir perdão para você, você deixa as portas abertas, sem condicionamento. Eu vou te perdoar, mas você nunca mais aparece aqui. Isso não é amor, né? Então, é lógico que também você não vai dar dentro do seu coração, dentro da sua convivência, dentro do mesmo espaço que você daria para um amigo, uma pessoa que se você vibra quando a pessoa chega. Vibracionalmente é diferente. É só não desejar o mal, é afastar da pessoa e orar por ela, desejar o bem dela. Mas é a matéria de Jesus amor, mas ele sabia que ele não podia falar tudo naquela época, né? Por isso, quando você pega o livro de João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17, e depois no versículo 26, você vê Jesus falando assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus foi um Consolador. Porque quando Jesus chegou, aquelas pessoas que sofriam com o Império Romano, sofriam com a República Romana, depois com o Império Romano, na época de Jesus, né, quando Jesus nasceu já era Império, há 27 anos, começou 27 anos de Cristo, né? E Jesus começa a missão dele com 30 anos, né? Então já tinha 57 anos de Império Romano, quando Jesus começa o trabalho dele de Messias. Então, aquelas pessoas que sofriam na mão do Império Romano, imagina, eles sofriam sem saber por que sofriam, não tinha uma solução, por que eu sofro? E Jesus é que vem trazer essa solução no suprassumo do cristianismo, que no grande resumão que está em Mateus 5, 6 e 7, que é o quê? Sermão da montanha. Leiam diariamente. Mateus 5, 6 e 7, que é o grande resumo, né? O próprio Mahatma Gandhi, líder lá na Índia, né, falava, nem era cristão, né? Falava assim, se todos os livros de religião do Ocidente se perdessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, nós cristãos, né, ainda mais espíritas cristãos, que buscamos a fé raciocinada, leiamos diariamente o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Tem em Lucas 9 só as bem-aventuranças, mas ele é completo em Mateus 5, 6 e 7. Mas voltando, então Jesus, ele queria que a gente desenvolvesse entre nós o amor, mas ele sabia que tudo que ele trouxe de novidade, que não tem no Antigo Testamento, que são as coisas da vida espiritual, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, bem-aventurados que sofrem, antes eram mal-aventurados, então ele trouxe consolo. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Reino dos céus, o que é isso? Então ele explicava através de 3 níveis de didática. Para o povão, para os discípulos, parábolas, como Marcos fala. Ele não lhes falava, a não ser por parábolas. Quando o povo ia embora, assim, a parábola em hebraico, é falado midrash. É uma história que ela não tem nem passado, nem presente, nem futuro, que ela é atemporal. Ela normalmente é composta com coisas da vida particular daquelas pessoas, da vida comum delas, e essa parábola ela tem como aspecto principal ter um fundamento moral, né? E Jesus falava para o povo através de parábolas, só que o povo ia embora, e às vezes os discípulos, chamados apóstolos, essa palavra apóstolo significa os enviados, tá? Aqueles também não entendiam, eles eram do povo, eram pessoas simples também, né? E aí eles não entendiam, então Jesus, nós não entendemos também. Bom, a voz é dado a entender. Eles veem, não veem, ouvem, não ouvem, então é só através de parábolas, só uma sementezinha que a gente joga. Vocês não, vocês vão trabalhar na globalização, na difusão do cristianismo, então eu vou explicar. Ele explicava, né? Lucas 8, por exemplo, a parábola do semeador, quando o povo vai embora, ele explica para eles, né? Lucas 8, a parábola do semeador na Bíblia, né? Ele explica para os apóstolos. E entre os apóstolos tinham 3 que tinha outro nível de didática, que era Simão, filho de Jonas. A palavra Bar, na Bíblia, é filho de Simão Bar Jonas. O ceguinho, Bartimeu. É chamar Bartimeu, Bartolomeu, não. Filho de Timeu. Né? Barrabás, Abar, pai, filho do pai. Né? Então, Simão Bar Jonas, que Jesus deu o apelido de Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja, Petrus, né? E 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago, chamado Tiago Maior, porque tem um outro apóstolo de Jesus chamado Tiago, filho de Alfeu, Tiago Menor, e João, que foi escrever o 4º evangelho, escreveu o Apocalipse, aquele que estava lá, o único que estava dos apóstolos debaixo da cruz de Jesus. Então, esses 3 aqui eram elite do grupo espiritual. E fora do colégio do apostolado tinha Maria de Magdala, que ele apareceu espiritualmente para ela, e lá no futuro Paulo de Tarso, né, que era Saulo, estava indo para a cidade de Damasco prender cristão,
e Jesus aparece para ele em espírito, né, e modifica tudo, abandona o nome dele judeu, Shaul, né, Saulo, e assume o nome dele grego, Paulo, né, e era muito comum a pessoa falar de onde é Jesus de Nazaré, ele, Paulo de Tarso. Você vai falar assim, Wagner, de Santa Luzia, Ibrahim, de Belo Horizonte, nome, dava nome da cidade da pessoa, né, São Francisco, de Assis, né, Chico Xavier, Pedro Leopoldo. Então, a gente dava o nome da pessoa, do lugar, né? Então, além dos três, né, Pedro, Tiago Maior e João, os filhos de Zebedeu, Maria de Magdala e Paulo de Tarso, que Jesus demonstrava-se espiritualmente, né? Era outro nível de didática. Mas Jesus sabia que não dava para explicar tudo. E o trabalho de Jesus, o trabalho do amor, tem caráter de universalidade, como a justiça de Moisés, Jesus também. E Jesus ele vai dizer, em João 14, versículo 15, 16, 17, ainda ele vai falar, né? Se vocês me amarem, eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, que é o Espírito de verdade, que apesar de conviver com o pessoal, ninguém o vê. Aí no versículo 26, João 14, 26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, que vos fará lembrar das coisas que eu disse, ou seja, que nesses 21 séculos, às vezes a gente esqueceria, e vos ensinará todas as coisas, ou seja, porque no futuro a gente vai ter desenvolvimento intelectual para entender a verdade das coisas. Chegamos nesse tempo. Se a gente pega, por exemplo, João, na Bíblia, né, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, Jesus vai falar assim, é necessário que eu vá, que se eu não for, eu não consigo mandar o Espírito da verdade. E no versículo 12, João 16, 12, ainda muito tem que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É igual você pegar uma criancinha e querer explicar coisa de adulto para ela. E no versículo 25, João 16, 25, Jesus fala, figurativamente vos falei acerca das coisas do Pai. Chegará um momento que não mais figurativamente, mas claramente vos falaria acerca das coisas do Pai. Esse momento chegou, gente. Chegou no século XIX. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, quando ele estava com 50 para 51 anos de idade, em 1854 para 55, ele ouve falar dos fenômenos espirituais através de Carlotti, um amigo dele, que há 25 anos era amigo dele, e falou do balé das mesas girantes, que as pessoas punham a mão, perguntavam as coisas, levantavam. Todo mundo conhece essa história do espiritismo. Ele achou que era uma bobagem, falou, isso aí não sei. Se você me provar que uma mesa tem músculo para mexer e cérebro para pensar, eu vou até acreditar em você, mas fora disso, não. Aí, no ano seguinte, 1855, ele estava na casa de Madame Plana-Maison, e o Fortier, Monsieur Fortier, que era o magnetizador dela, né, o magnetismo de Franz Anton Mesmer, que viveu na Áustria, depois viveu em Paris, depois morreu lá na Prússia, né, que tinha toda a ideia do magnetismo animal, né, e ele achou que esse magnetizador, que parecia dando passe, mas diferentemente só do passista do espiritismo, que passa de si, mas os remédios vêm da espiritualidade, o magnetizador é um camarada que trabalha com meditação, com boa alimentação, com descanso, com leituras, e se energiza para passar coisas para as pessoas. Então, é um tipo de cura, evidentemente, que também tem auxílio espiritual. Esse magnetizador vai falar para o Kardec de uma maneira muito tranquila sobre o balé das mesas de gente, ele ficou curioso, e estava na casa da Madame Plana-Maison, amiga do Kardec, né? A senhora Plana-Maison. Eu posso ver isso? Pode. Que dia que acontece? Toda terça-feira. Ele foi, no dia não está certinho, ele deixou em branco no manuscrito dele, o Kardec, em março de 1855, numa terça-feira à noite, às 20 horas, na primeira reunião. Ficou assustado com o que viu, e assustado com o que viu, ele virou e falou assim, puxa, isso aqui está acontecendo, sabe que está reflexo dessas pessoas aqui, as respostas? Mas ele era um homem que tinha grande entendimento, ele era formado em letras, tinha doutorado em letras, ele falava francês, que era a língua dele, alemão, inglês, espanhol, italiano, entendia holandês, tinha grande conhecimento em química, física, biologia, anatomia comparada, didática, pedagogia, gramática, filosofia, aritmética. Era um homem muito culto, tinha já produzido uma grande, extensa produção literária. Então ele começou a fazer perguntas acima do conhecimento daquelas pessoas que estavam ali, que eram pessoas que estavam buscando mais respostas sobre igual ir na cigana, né? Olhar, vai ler minha mão, vai ver bola de cristal, era buena dite, era saber coisa do futuro. Eu vou casar com fulano, não vou, vou fazer um negócio com fulano, vai dar certo, não vai? Né? Hoje a gente poderia perguntar, meu time vai ganhar, aquelas coisas. E ele não, ele começou a fazer perguntas mais alto nível e as respostas vinham. Eu falei, gente, mas como é que pode ser isso? Até que os próprios espíritos falaram que não, nós somos espíritos, quem está respondendo são espíritos, gente que já viveu aqui na Terra e que está no plano espiritual, desencarnado.
Ele tomou um susto. O Kardec ele era católico, né? Ele tomou um susto muito grande, e o nome dele não é Kardec, todo mundo sabe disso, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Hippolyte. Nós já chegamos nos 20, 30, nas 20 e 30, só fazer uma pequena finalização para a gente passar para o restante, viu, Wagner? Então, ele pensava de maneira assim, puxa, o que está acontecendo vai dar um reflexo enorme nas religiões. Eu nem sou religioso, mas vai dar um reflexo enorme nas religiões, porque ninguém voltou para contar, e era o que estava acontecendo. E ele começou, não se fez de rogado, e começou a entrar muito sério, apesar de que todo mundo achava a brincadeira das mesas girantes uma bobajada, né? Que acontecia nas longas noites de inverno do inverno parisiense. Então, era uma grande brincadeira de salão. E um homem culto daquele, professor Rivail, escritor, mexendo com isso, só que outras pessoas também estavam mexendo de forma séria. Ele começou a fazer perguntas e começou a usar ideias que eram ideias científicas. Aí que entra o aspecto da universalidade. Ele começou a entrar com caráter científico. A gente vivia, nesse período do século XIX, especialmente na segunda metade, o positivismo lá na Europa, especialmente na França, com Auguste Comte, né, que eram pensadores do positivismo. E o Kardec ele era um entusiasta dessas ideias. Então, ele começa a estudar de forma científica para ver se esse troço funcionava em todos os locais. Então, ele não só fazia a mesma pergunta na reunião que ele frequentava na casa de Monsieur Baudin, e as duas filhas dele adolescentes eram que respondiam as coisas, mas ele começou a fazer perguntas, mandar carta para outras cidades. Ele chegou a fazer contato para fazer o Livro dos Espíritos com mais de 1000 localidades. Ele mandou carta até para o Brasil, não sei se vocês sabem disso. Pergunte isso aí. Quando as respostas vinham, médios que não se conheciam, locais diferentes, na época não tinha telefonia, não tinha essa comunicação à distância como a gente tem hoje, para um sujeito falar, ele perguntou isso, responde isso assim. Não tinha isso naquela época, não tinha essa tecnologia. E as respostas vinham iguais. E aí, como que vinham iguais? Ele falou, está acontecendo, a expressão dele é até muito engraçada, ele falou assim, poxa, está acontecendo uma invasão organizada. E quem organizava essa invasão? Lembrem-se que Jesus falou assim, eu enviarei um Consolador, que é o Espírito de Verdade. Então tá. Para a gente finalizar essa parte e passar para as perguntas, já fazendo a nossa conclusão, onde que a gente vê essa passagem? Eu não sei se todo mundo tem esse livro, se chama Obras Póstumas. É um livro que ele foi escrito por Kardec, mas não foi publicado quando ele estava vivo. Foi 21 anos depois do desencarne de Kardec. Esse livro foi publicado em 1890, né? Então, o Kardec ele já tinha desencarnado há muito tempo, né? Ele desencarnou em 1869 com aneurisma cerebral, né? Ele estava com 65 anos de idade. Os últimos 15 anos da vida dele, ele estudou muito as questões espirituais e gerou o espiritismo. Esse livro foi publicado 21 anos depois. Mas por quê? Eles esqueceram isso na gaveta? Não, porque tinha coisas que ele achava que só futuramente ia dar muita polêmica, tinha coisas que ele achava que era interessante publicar mais para frente, que já o espiritismo sofria muita pressão das religiões da época, dos filósofos, dos pensadores, era muito crítica, então ele achou, isso aqui ainda não. E os seguidores dele, né, os contemporâneos dele, realmente publicaram mais à frente, obras póstumas. Na página 273 dessa edição, tem uma passagem que está em 25 de março de 1855, na casa de Monsieur Baudin, chama Meu Guia Familiar, né? Meu Espírito Familiar, né? Meu Guia Espiritual. E ele estava lá na casa dele, na segunda-feira, no dia 24 de março de 1856, ele estava na casa dele, perguntando lá, estudando sobre a intervenção dos espíritos nas nossas vidas, né? E aí o Kardec estava lá estudando e começou a acontecer umas batidas na parede que ele não estava entendendo o que era, né? Aí, quando ele ia averiguar lá, e a mulher dele, a Gabriela, não estava em casa não, tá, gente? Ele ia averiguar, a batida parava. Ele voltava para o escritório dele, ele morava no segundo andar de um prédio, no fundo. Aí a mulher dele chegou de noite e falou assim, o que é isso? Ele falou, não sei, eu estou estudando aqui desde 9 da noite, e esse troço já tem 1h30 que está esse barulhão aí. É até engraçado a gente pensar, ela chegou 10h30 da noite, em Paris, 1856, curioso, uma mulher andando na rua nesse horário. A gente sempre acha engraçado essa passagem. Mas ela chegou, a Gabriela, e ele falou assim, eu não sei, toda vez que eu vou lá ver, eu troço paro, quando eu volto a estudar, eu dou essa batidinha na parede. Aí no dia seguinte, na terça-feira, 25 de março de 1856, ele estava lá na casa do Monsieur Baudin, as duas filhinhas dele, as adolescentes, que eram médiums, que foram que ajudaram a fazer o Livro dos Espíritos, tá, gente?
Ele vai e pergunta, meu guia familiar, muito obrigado por ter vindo responder as minhas questões. Ontem à noite, na minha casa, eu estava lá e aconteceram umas batidinhas na parede lá, não sabia o que era. Você saberia dizer o que é? Ele perguntando para o guia espiritual dele, né? Era o seu espírito familiar. E ele está aqui presente, pode conversar com ele. Aposto, sim. Ele fala assim, meu espírito familiar, eles não sabem fazer distinção ainda de espírito, quem era isso, é guia espiritual, ou outra coisa no mentor. Não, é tudo meu espírito familiar. Muito obrigado por ter vindo responder as minhas questões. Você poderia me dizer quem é você? E o Espírito responde, para você, por enquanto, eu serei a verdade. Olha aí o Espírito da verdade. Estarei por sua conta por 15 minutos por mês. Era uma reunião por semana, uma das reuniões, ele ia aparecer 15 minutos para ajudar o Kardec. Esse nome é verdade, tem a ver com verdade que eu busco, não tem autorização para ele falar sobre isso. Por que você batia lá na minha casa? Porque não me agradava do que você estudava, o que você estava escrevendo. Sim, mas hoje eu refizo, mas ainda mantém o problema. Veja entre a primeira e a 30ª linha, que eu confio em você, você vai encontrar um erro que você cometeu. Ele realmente, quando chega em casa, ele vê o que ele escreveu e tinha um erro lá. Ele estava estudando sobre a intervenção dos espíritos das nossas vidas. Você poderia se manifestar na minha casa? Não tem ordem para isso, por enquanto. O Kardec ele levava médium para dentro da casa dele, gente. Parece que os espíritos queriam que ele descansasse dentro de casa. E ele era muito trabalhador, mas na casa dele a coisa não acontecia. Então, aí ele fez uma pergunta, que é uma pergunta até interessante, que a gente termina esse diálogo dele aqui. Kardec era um homem muito culto, muito inteligente, a gente já falou, né? Poliglota, falava muitas línguas, tinha escrito vários livros, né? Ele vai e fez uma pergunta, que é uma pergunta maliciosa, capriciosa, né? Ele já perguntou, qual que é o seu nome? Ele falou a verdade. Aí ele vai e pergunta assim, quando você esteve aqui entre nós, aqui na Terra, reencarnado, você animou alguma personagem famosa da história? Ou seja, perguntou quem que ele era, né? Aí o espírito dá uma resposta que é engraçada, que meio que puxa a orelha de Allan Kardec. Eu já te disse, por enquanto, para você, eu serei a verdade. Nada mais saberás. Isso significa descrição. Uma puxão de orelha no Allan Kardec. Esse espírito, gente, quando a gente pega o livro dos Espíritos, meu livro dos Espíritos está um mulambo aqui, vai em Prolegômenos, né, que é uma parte que vai depois da introdução, né, que é uma parte até que tem uma coisa, não sei se todo mundo sabe disso, nos Prolegômenos tem esse símbolo aqui, gente, que é o símbolo do Espiritismo, tá? Esse pedacinho aqui de uma rama de uva, tem umas uvas e tem essas 5 folhinhas e esses 4 cachinhos, né? É como se fosse um pedaço da vinha, né, do cristianismo. Em Prolegômenos, né, que é texto de início, que fala a missão de Allan Kardec, e os espíritos que vão assinar aqui embaixo são os espíritos que responderam muitas das perguntas do Livro dos Espíritos. Olha o nome deles aqui, ó. São João Evangelista, Santo Agostinho, filósofo Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Então, o Espírito da Verdade está aqui. Aí, quando você pega o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, aí você vê aqui o índice e tudo mais e tal, a tábua das matérias, ou seja, os pedaços da Bíblia que são estudos, efeitos e tal. Aí você vê aqui prefácio. Olha quem que escreve o prefácio. O Espírito, aqui está de verdade, né? Está dando nitidez, não, né? O Espírito de verdade. E quando você pega o capítulo 6, o Advento do Cristo Consolador, ele tem 4 mensagens que dá em Havre, Bordeaux e Paris. Então a gente sabe que esse espírito foi quem coordenou o trabalho de Allan Kardec pelo plano espiritual para que surgisse o Livro dos Espíritos, primeira edição, 18 de abril de 1857, com 501 perguntas e respostas. E depois, 3 anos depois, a segunda edição com essas 1019 perguntas e respostas que a gente tem nas mãos, que foi traduzido para o português por Guilom Ribeiro, que foi um presidente da FEB há muitas décadas atrás. Então, entendo, o caráter da revelação de Moisés, né, da justiça, é universal. O caráter de amor que Jesus falou da segunda revelação é universal. O caráter da verdade que os Espíritos trazem através de Allan Kardec é universal. Foi estudado do ponto de vista filosófico. O Livro dos Espíritos não é um livro de religião. Se você pegar o Livro dos Espíritos e abrir aqui na frente, a primeira coisa que você vai ver aqui, eu não sei se todo mundo já pensou nisso, filosofia espiritualista, é um livro de filosofia. Kardec ele estudou de forma científica e gerou uma filosofia e uma ciência chamada Espiritismo, que quando chega ao Brasil foi abraçada pelo mundo católico brasileiro, que era a religião dominante, que ainda é.
64% dos brasileiros ainda são católicos. Então, a gente meio que relacionou a coisa como se fosse uma religião e de forma igrejista. É interessante que a gente entenda o que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo Pereira Franco. Ele fala de uma maneira com grande propriedade, nosso grande conferencista internacional e médium, Divaldo Pereira Franco. É necessário espiritizar o espiritismo. Espiritizar. Entender o que é o espiritismo, ler sobre o espiritismo. Muitos de nós ainda somos muito presos nos atavismos religiosos de outras religiões. Né? A maioria de nós viemos da religião católica, o Chico Xavier era católico, o Kardec era católico. Né? A maioria de nós, católicos, das nossas famílias, poucos vieram de famílias espíritas, poucos, só outras gerações mais novas aí. Então, a gente ainda tem uma característica muito católica dentro do centro espírita. Né? A gente vê espírita falando, pô, nossa, você viu o que o Papa Francisco falou? O Papa Francisco é um grande homem, está fazendo um trabalho importantíssimo e tem que tomar muito cuidado com a direção da igreja para que ele não desapareça lá. Mas, assim, ele é um grande homem, fazendo um trabalho maravilhoso. Veja que o Papa João Paulo II, né, ele se elegeu Papa, o Karol Wojtyła, a primeira coisa que fez foi fazer as malas e, pum, para a Polônia. O Papa Francisco já veio ao Chile, já veio ao Brasil, nunca foi na Argentina, gente, depois que ele virou Papa. Demonstrando que ele é um Papa para todos, é realmente uma pessoa importante. Mas não é um líder católico, não é um líder espírita, né? Nosso mestre é Jesus. A gente tem mentores espirituais. E os mentores são tratados como se fossem santos. E a pessoa, às vezes, vai no centro espírita e age como se estivesse dentro da igreja, não pergunta, fica caladinho, depois, como se fosse na hora da comunhão, vai lá tomar passe. A gente tem que deixar de ser católico e ser mais espírita, entender, estudar o espiritismo, estudar, espiritizar o espiritismo, que tem caráter universal, que serve para pessoas de todas as religiões, tá? E a gente, sim, abrir o nosso coração para todas as religiões, todas que levam o ser humano a Deus são boas, né? E a nossa moral é a moral cristã, mas não entender que muito mais que apenas uma religião católica melhorada, o espiritismo não. O espiritismo é uma filosofia, é uma ciência e tem caráter espiritual. Bom, a gente para por aqui, entendendo que o caráter da universalidade da doutrina espírita, do pensamento espírita, é que ele serve para toda parte do mundo e foi colhido através de espíritos em diferentes locais, e Kardec organizou e decodificou e fez a codificação kardeciana, que são os livros espíritas, tá bom? A gente para por aqui, volta para a coordenação do Wagner, que vai fazer os apontamentos finais e ver se tem alguma pergunta. Ei, Ibrahim. Opa. A princípio, nós não tivemos perguntas ligadas à sua proposta. Então, está tranquilo, né? Nós entendemos que exatamente porque ficou muito, muito bacana aí a forma que você trouxe para a gente as considerações, as perguntas foram desnecessárias. Então, nós entendemos isso. Agradecemos pela sua participação. Gostaríamos também de lembrar aos nossos companheiros que durante esse período de 3 a 8 de outubro nós recebemos um banquete, participamos de um banquete de luz. Quantas informações nós recebemos dos companheiros que estiveram conosco? Algumas pessoas fizeram perguntas, eu não sei se você observou, Ibrahim, nós estamos gravando. Sim, você vê que está gravando. E a pergunta foi o seguinte: você vai disponibilizar os links? Sim, desde que os expositores autorizem. Então, nós fizemos a gravação, e se houver aqui a essência do expositor, nós vamos editar e vamos disponibilizar para as casas espíritas, para os nossos companheiros. No nosso caso, claro, sem problema nenhum, viu? Então já tá aí, né, gente? Fica aí, já perceberam uma palestra autorizada aí, a divulgação. Então, nós vamos passar para a nossa finalização, tá, pedindo a Jesus e agradecendo aos espíritos responsáveis pela tarefa de toda essa semana. Nós vamos convidar o nosso companheiro Ricardo Simões, que é um companheiro lá do Bezerra de Menezes, que ele possa fazer o nosso encerramento, e desde já nós reiteramos aí os nossos agradecimentos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nós vimos aqui
vários rostos que nós gostaríamos de abraçar, estarmos juntos, mas nós entendemos que nós estamos juntos, conforme minha mãe diz, né, nós estamos juntos à distância. Então, fica o nosso agradecimento. Ibrahim, que você realmente possa futuramente participar conosco de outras semanas, outras atividades aqui do movimento. Fica o nosso agradecimento a você. E aí nós vamos passar para a nossa prece final e vamos fazer o encerramento dessa atividade. Wagner, a gente consegue falar só mais uma coisinha antes do Ricardo? Sim, sim. Só uma coisa, gente, que eu acho interessante que a gente saiba que muitas pessoas, às vezes, ao pesquisar o termo universalidade do pensamento espírita, acabam esbarrando em universalismo unitarista, que é uma vertente que está acontecendo agora de pessoas que estão formando as suas próprias religiões, né? Pessoa que busca uma coisa aqui, uma coisa ali e tal. Muitos vieram do espiritismo e aceitam que o espiritismo não deu a última palavra, realmente não deu, né? É uma forma só de chegar ao estudo do cristianismo, e filosófica e científica, e estão fazendo uma grande miscelânea de várias religiões, catando coisas de todas as religiões, e fazendo uma religião pessoal, unitarista, né? É um pouco diferente do que a gente está falando hoje sobre a universalidade, ou seja, que todo o pensamento espírita serve em qualquer campo humano, né? Em qualquer campo universal, porque está falando de uma coisa universal. Diferente de universalismo unitarista, que é um tema que está sendo muito estudado aí, dentro do... A gente vai ver aí na internet, em vários locais, tá bom? Hoje está acontecendo toda uma customização da fé, né? O que o nosso Karnal, baseado nos estudos do Zygmunt Bauman, fala sobre a fé líquida, né? Hoje está tendo muita customização, que a pessoa fala assim, eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação, né? Eu sou católico, mas eu acho que o aborto, ele, em certas situações, pode. Então, tem gente que está meio que customizando, ou seja, botando a religião de acordo consigo próprio. Mas não tem nada a ver com isso aí. Isso é universalidade unitarista. O que a gente falou, então, hoje é universalismo espiritualista. O que a gente falou é universalidade do pensamento espírita, tá bom? Só para não confundir, que a gente achou que era importante, esquecendo de falar. Ok, muito obrigado. Então, vamos lá, senhor Ricardo. Obrigado, Wagner, por ter me pedido para fazer a oração final. Mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus, né, a Jesus, e o trabalho, desde o dia 3 até hoje, né, cada um expositor, trazendo conhecimentos a todo ano, né, para nós, com pensamentos novos, e agradecer também, Wagner, não querendo incentivar aí você e a Patrícia, né, que vocês possam ficar lisonjeados, mas nós temos que agradecer o seu trabalho e o da Patrícia, porque eu acompanhei um pouco e vi o trabalho que foi em montar, em chamar expositores, em coordenar cada um dentro do dia e saber se um podia, se outro não podia. Foi um trabalho muito bonito que nós tem que ser falado. E que nosso Cristo, nosso Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade, a oração que nós vamos fazer através desse banquete de informações que nós tivemos, é uma oração que veio aqui intuitiva agora, para cada casa espírita, para cada membro de cada casa de Santa Luzia, pedindo para que cada um nunca desanime, que todos estejamos fortes para poder seguir a doutrina com todo esse conhecimento que nós tivemos. Que nós expurgamos da nossa vida o egoísmo e o orgulho. E nós lembramos do Chico Xavier quando ele falava que o espírito ele tem que amar por amar, sem ter um interesse de qualquer recompensa que seja. Então nós vamos unidos, para cada membro de cada casa, que cada um dedique aos estudos, ao trabalho e à caridade. Que cada um seja presente, seja estudiosos, que cada um seja na sua casa mais uma pessoa para contribuir para a doutrina e para a caridade. Vamos unidos num só pensamento rezar um Pai Nosso.
Encerrando, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, aos expositores, ao Wagner, à Patrícia e a todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar desde o dia 3 até hoje esse banquete que nós tivemos de conhecimento, essa aula que o Brahim deu hoje de história junto do Espiritismo. Nós só temos que agradecer todo o conhecimento que nós tivemos. Então vamos unidos, gente. Não deixar que problema algum que venha em nossas vidas faça com que nós desviemos os nossos pensamentos, que é da caridade, que é da nossa reforma íntima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, que entregue as tentações, e livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito obrigado a Deus, a Jesus, a espiritualidade e a todos. Isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Um abraço. Aqui, várias pessoas aqui que nós presenciamos aqui, sentimos o calor, sentimos o calor à distância, né, Ibrahim? Isso. Mas fica o nosso abraço a você, a todos os companheiros que estiveram conosco nesta noite, e que possamos estar participando de outros eventos que virão. Muita paz, muita alegria a todos, e fica aí o nosso agradecimento. Beijo especial. Um abraço, Ibrahim. Viu? Beijo especial para a Helena. Tá bom. Um abraço para você, viu?